Aquele que vive para o seu próprio prazer e para as suas próprias necessidades, vive para si e consegue apenas se enxergar. Na sequência de Lucas 15, depois da parábola da ovelha perdida, do bom pastor e das 99, nós temos a parábola de um pai e seus 2 filhos, o filho mais novo e o filho mais velho. No início da parábola que Jesus nos conta, o filho mais novo faz um pedido ao pai. Lucas 15, a partir do versículo 11. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá, desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Olha só que interessante. Um jovem quer viver a sua vida, o seu prazer e ter aquilo que bem deseja. Um jovem bastante egoísta. Consegue apenas olhar para os seus desejos. E para isso ele pede a herança. Primeiro nós sabemos que a herança só se tem depois da morte dos pais. Aqui ele ainda pede enquanto o pai está em vida. Ele quer experimentar coisas que na casa do pai ele não estava experimentando. Com dinheiro suficiente para isso, com a herança, ele vai. Lá, ele vive de forma irresponsável e gasta tudo que tem. Quando ele chega, digamos assim, no fundo do poço, passando fome, ele cai em si, vai dizer o texto. E ele lembra que na casa dos pais dele, até os empregados eram tratados muito melhor do que ele estava sendo tratado. Lembra que na semana passada a gente falou que as parábolas de Jesus, cada personagem é muito importante a gente entender, porque a gente precisa se colocar dentro dessas parábolas e entender o que Jesus está falando ali sobre nós, sobre Ele mesmo, sobre Deus e sobre o reino dele. Assim como na parábola da ovelha perdida, aqui o filho perdido representa aquele que está longe do Pai, longe de Deus. Mas diferente da ovelha perdida, que se perde, aqui a escolha é do filho. Ele estava dentro de casa e ele escolhe ir embora. É uma decisão dele ir para longe. E o pai não o proíbe disso. Bem pelo contrário, ele entrega a herança e o filho vai embora. Por que isso? Porque com certeza o pai sabia que o melhor lugar para o filho era perto dele, mas que se ele o obrigasse a ficar lá, o filho nunca entenderia o valor desse lugar. Quando o filho está perdido, quando o filho está passando fome, longe de casa, ele lembra que a casa do pai é o melhor lugar. O filho perdido, então, cai em si. O que é cair em si? Arrepender-se, entender que sou pecador, porque vivo para a minha própria vontade, os meus próprios prazeres. Sou um filho egoísta longe da casa do pai. E então ele decide retornar. O filho perdido é todo aquele que está longe de Deus. O filho perdido sou eu, é você, todas as vezes que a gente insiste em ir para longe da presença do Pai. Querer viver segundo a nossa vontade e o nosso querer, desperdiçando o amor e o cuidado do Pai, trocando isso pela nossa própria vontade e prazer. A parábola não termina aí. Amanhã a gente continua essa história. Mas pensa um pouquinho, onde você está? Você é um filho perdido que quis ir para longe do Pai? Pensa sobre isso, reflete, conversa com Deus. Um abraço para você e a gente se encontra no nosso próximo devocional. Até lá!